Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, sejam todos bem-vindos ao canal Pelas Páginas da História. Bom, eu já contei aqui no canal uma lenda urbana do estado de São Paulo, que é da Loira do Banheiro, e uma do Rio de Janeiro, que é a história da Bárbara dos Prazeres, a bruxa do Arco de Teles. Então eu vou deixar esses dois vídeos aqui nos cards para vocês verem depois. Mas hoje eu resolvi trazer para vocês uma lenda urbana do estado do Maranhão. Essa lenda é tão incrível, gente, que ela tem tantos acontecimentos que merecia virar um filme, porque se colocarmos de lado a parte da lenda urbana, existem muitos registros históricos sobre a vida dessa mulher, e a vida dela por si só já foi épica. Enquanto ela era viva, essa mulher desafiou os moldes de uma época onde a mulher não tinha direitos. Ela foi de prostituta a rainha do Maranhão, se tornando a mulher mais rica do império. Depois de morta, reza a lenda que toda semana, na transição de quinta para sexta-feira à meia-noite, o silêncio das ruas de pedra de São Luís do Maranhão é interrompido pelo som de correntes e do galope de cavalos que correm sem cabeça. Esses cavalos, eles puxam uma carruagem em chamas, guiada por um cocheiro escravizado que também é visto sem cabeça. E dentro dessa carruagem está a figura da mulher mais temida do Maranhão na época do Império. E essa mulher que já foi rainha, hoje corre pálida, atormentada, cumprindo uma penitência eterna. Então hoje eu vou contar para vocês a história da Ana Jensen, a rainha do Maranhão, que entrou para a história como uma grande vilã, mas que por trás da lenda da carruagem fantasma escondem-se muitas nuances dessa história. Uma mulher que trabalhou como costureira, depois como prostituta para não passar fome, mas aproveitou bem as oportunidades que teve e se tornou a dona da maior fortuna da província. Agora eu convido todos vocês a se inscreverem no canal, porque se vocês gostam desse tipo de história, eu estou postando toda semana. O canal é novo, então dá uma moralzinha aí, clicando no like logo agora no início do vídeo, porque isso me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante para pessoas que compartilham do mesmo gosto que você e indica para mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, pessoal, no imaginário popular, a Ana Jensen ela foi retratada como uma mulher muito cruel. As histórias contam que ela maltratava os escravizados sempre de uma forma bárbara. A Ana Jensen era uma mulher destemida e com a mesma ferocidade com a qual ela torturava os seus escravizados, ela também humilhava seus inimigos. E os seus inimigos eram nada mais, nada menos que os homens mais poderosos e influentes do Império. Há quem diga que depois da sua morte, por conta de todas as maldades que ela fez em vida, a sua alma nunca encontrou descanso e ela estaria condenada a percorrer as ruas da cidade de São Luís do Maranhão numa carruagem em chamas, repetindo eternamente os seus pecados. Essa história atravessou gerações, mas quando deixamos de lado a lenda e começamos a olhar para os documentos históricos, descobrimos algo talvez mais impressionante. Talvez a verdadeira Ana Jensen não fosse o espelho da crueldade como foi retratada, mas sim uma mulher, produto do seu tempo, que ousou ser mais poderosa que os homens. Ela era uma das mulheres mais poderosas do Brasil no século XIX, e talvez esse fato assustasse muito mais as pessoas naquela época do que as possíveis lendas que passaram a circular a respeito da Ana Jensen. Ana Joaquina de Castro Jensen Albuquerque nasceu em São Luís em 1798, e na época do seu nascimento, embora ela carregasse um sobrenome de certa importância histórica, a sua família já não tinha mais recursos financeiros. Eles já não eram mais nobres, mas vocês vão perceber ao decorrer do vídeo que eles continuaram muitos nobres, até pelo que eles vão fazer com a própria Ana Jensen. Só que eles eram totalmente falidos. Sabe aquele povo que come mortadela e arrota caviar? Então, eram os pais da Ana Jensen, exatamente assim. Ela nasceu em uma família de comerciantes vindo da Europa, mas a vida da Ana Jensen e da sua família não era mais abastada, e veio a piorar bastante com o passar dos anos. Quando ela tinha por volta de 15 anos, a Ana Jensen engravida, e isso, para a época, era literalmente uma morte social. A mãe, a princípio, tentando evitar que a filha fosse prejudicada por essa gravidez, porque na época, a gente, era assim, a mulher com filhos fora do casamento, ela perdia totalmente a chance de conseguir um marido, e a família também ficava difamada. Isso atrapalhava, inclusive, o casamento dos demais irmãos daquela casa. Então a mãe da Ana Jensen, para evitar um escândalo, ela envia a filha para o interior, mantém a filha lá afastada para que ninguém soubesse até que a criança nascesse. Quando a criança nasce, ela leva a Ana Jensen de volta para São Luís, deixa a criança lá para ser criada pela mulher que acolheu a Ana nesse período. Só que a Ana, ela sempre teve uma personalidade muito forte. Ela não aceitou ver seu filho sendo deixado para trás. Ela retorna e busca a criança e leva para casa. Nesse momento, existe uma ruptura na vida da Ana Jensen que poderia ter colocado ela num esquecimento profundo. Mas vocês vão ver que a Ana, com a sua personalidade marcante, ela obrigou a história a retratá-la pela eternidade.
Quando a Ana retorna para casa com o menino, seus pais não aceitam ela de volta, e para completar ainda o desaforo para aqueles pais, que eles ficaram revoltados com toda aquela situação, ela batizou o menino, obviamente, com o sobrenome da família, e eles ficaram revoltados com isso, eles não aceitaram. Então eles mandam a Ana embora, mesmo com o filho recém-nascido nos braços. A partir de então, a Ana e seu filho já não são mais bem-vindos na casa da família, mas ela precisa se virar para sobreviver. Inicialmente, ela vai ganhar dinheiro com trabalhos manuais e também com costura, mas isso não provia recursos suficientes para que ela e o filho tivessem onde morar e também uma alimentação digna. É aí então que a Ana Jensen ela passa a trabalhar em um bordel e lá ela vai conhecer um homem que vai proporcionar uma oportunidade grande de mudança de vida para ela. E esse homem ele passou a admirar muito a Ana porque ela era muito inteligente. Inclusive, apesar dele ser riquíssimo já, é a Ana Jensen quem vai multiplicar a fortuna dele. Aliás, não apenas a fortuna dele, mas tudo que ela tocar ao longo da vida vai ser muito próspero. Até o final da sua vida, a Ana Jensen ela vai ter 3 maridos, mas ela nunca aceitou viver à sombra desses homens. Pelo contrário, ela sempre se colocou à frente dos negócios e conduzia muito bem as mais diversas atividades em que ela se envolveu. Nesse primeiro relacionamento, ela passa inicialmente a ser uma cortesã oficial do coronel Isidoro Rodrigues Pereira. E o coronel Isidoro, ele era bem mais velho que a Ana, tá? Cerca de 40 anos mais velho. Então podemos imaginar que se a Ana tinha 15 anos quando saiu de casa, nessa época ela deveria ter entre 16 e 17 anos, então ele já estava para lá dos 50 anos. E esse coronel era casado, tá, gente? Então oficialmente ele não poderia assumir a Ana, embora publicamente fosse do conhecimento de todos, porque ele não fazia questão de esconder. Inclusive, ele vai assumir o primeiro filho da Ana Jensen e juntos eles vão ter mais 5 filhos. Depois do falecimento da esposa, ele vai casar oficialmente com a Ana e eles vão ficar juntos por mais 10 anos. Até que aos 27 anos ela fica viúva e com seus 6 filhos. E apesar de ter gerado uma grande briga com a família do Isidoro por conta da herança, a Ana vai herdar uma grande parte da fortuna do marido, e essa fortuna ela vai ser tão bem administrada pela Ana Jensen que ela vai multiplicar esse valor. E ela vai administrar sozinha, inclusive, coisa que na época era totalmente escandaloso, gente. Tão escandaloso quanto uma mulher sem marido era uma mulher capaz de lidar com o próprio dinheiro, porque isso significaria que ela precisaria falar em pé de igualdade com os homens que eram os donos dos comércios na época. Mas independência parece que era o sangue que corria nas veias da Ana Jensen. Porque depois da morte do Isidoro, ela não se casa oficialmente, mas ela passa a manter uma relação matrimonial assumidérrima, que a Ana Jensen ela não escondia nada de ninguém, não. Ela não abaixava a cabeça e nunca teve vergonha nem de ser chamada de meretriz ou de amante. Depois que ela fica viúva do Isidoro, ela passa a viver com o desembargador Francisco Carneiro Pinto Vieira de Melo. Ela ficou viúva do Isidoro aos 27 anos, mas eu não encontrei um registro de quando ela passa a morar com o desembargador Francisco Carneiro. Somente que ela vai viver com ele ao longo da vida, praticamente. E ela vai ficar viúva do desembargador só aos 60 anos de idade. Então, só lá pra frente, com 60 anos, é que de fato a Ana Jensen vai se casar oficialmente com um empresário muito importante da época, que é o Antônio Xavier da Silva Leite. Dona Ana, como era chamada pelos seus escravizados, era uma mulher mal vista de forma generalizada pela sociedade desde quando era jovem. Ela foi mal vista aos 15 anos, quando teve um filho sem marido. Continuou mal vista quando passou a se prostituir. Mesmo quando ela se casa com um dos homens mais poderosos do Maranhão, ela foi apenas tolerada, ela foi engolida pela sociedade, mas nunca foi aceita. Só que, para a infelicidade da sociedade da época, a Ana Jensen ela se revelou uma estrategista implacável. Ela não apenas administrou as heranças que ela recebeu dos maridos falecidos, como também multiplicou muitas e muitas vezes. E ela passou a se tornar dona de praticamente todos os bens de consumo essenciais para a sociedade da época. Ela tinha o monopólio sobre a água e fazia um serviço de distribuição relativamente arcaico para a época, porque eram os próprios escravizados que enchiam barris de água e saíam entregando pelas pessoas. Só que nesse mesmo período chegou na cidade a possibilidade da distribuição de água encanada. E isso claramente prejudicaria o monopólio da Ana, só que ela não aceitou perder o negócio e tratou de envenenar a distribuição de água, gente. E a fofoca, gente, em todo período histórico, ela corre na boca miúda, rapidinho, todo mundo estava sabendo que era ela que estava por trás do envenenamento. Mas como nada podia ser provado, ela seguiu com a distribuição de água dela e não conseguiram fazer o encanamento. Só depois da morte da Ana Jensen é que São Luís do Maranhão passou a contar
com água encanada. Um outro negócio que ela dominava era a produção de algodão. Ela tinha muitas fazendas produtivas e exportava em larga escala o algodão. E a sua influência, ela não parava nos negócios, ela era muito influente também na política, o que deixava os homens ainda mais furiosos com ela. Enquanto alguns se concentravam em espalhar rumores para prejudicar a imagem dela, a Anna Jensen, bem tranquilamente, foi lá e comprou um jornal para fazer as suas coisas. Então, ela tinha um jornal trabalhando a favor dela mesma, melhorando a sua imagem e piorando a imagem dos seus inimigos. Então, basicamente, enquanto os inimigos estavam indo com o milho, a Ana Jensen já estava voltando com o fubá, com o bolo, com a pamonha e tudo mais. A mulher não dormia no ponto. Ela estava sempre um passo à frente. Para vocês terem ideia da forma como ela consegue multiplicar a herança dos maridos, ela vendeu todas as terras improdutivas, ela investiu em imóveis e passou a ser a principal locatária de São Luís. Ela investiu em fazendas de gado, foi diversificando os negócios. Ou seja, ainda que a sociedade repudiasse a Ana Jensen, praticamente todos ali precisavam dela ou estavam atrelados a ela de alguma forma comercial. Então essa mulher foi engolida a seco pela sociedade da época, e é claro que pintavam e bordavam com a imagem dela. Seus inimigos, incapazes de vencê-la economicamente, atacavam a sua moral. Um desses inimigos, um importante coronel da época, inclusive chegou a importar uma série de pinicos de Londres, nos quais ele havia mandado pintar o rosto da Anna Jensen para colocar à venda lá em São Luís. Só que a Ana não levava desaforo para casa. Ela mandou seus escravizados comprarem todos os disponíveis. Uma vez comprados, ela disse para que eles usassem à vontade, enchessem todos os pinicos e depois fossem jogar com o máximo de força na frente da casa desse coronel. E esses pinicos, como eram feitos de porcelana, eram jogados, quebrados na porta do coronel, a bagunça era ainda maior para ser limpada. E se vocês pensam que isso foi o auge para Ana Jensen, não, ela nunca parou de dar pano para manga. E em meio às suas participações políticas, ela chega a se envolver inclusive em duas guerras nesse período. Quando um homem chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que eu garanto que todos vocês conhecem, porque ele se tornou o Duque de Caxias, quando ele assume o cargo de presidente na província do Maranhão para pacificar a província durante uma revolta conhecida como Balaiada, é a dona Ana Jensen que decide ajudar a financiar o exército do Império. E ela fez grandes contribuições em dinheiro e também com alimentos. Ela fornecia livremente sacas de arroz e carne para os soldados. Posteriormente, ela também vai ajudar com recursos na Guerra do Paraguai. Inclusive, ela utiliza dessas contribuições para tentar persuadir o imperador Dom Pedro II a conceder a ela o título de Baronesa de Santo Antônio. Ela queria esse título a todo custo, porque ela tinha muita devoção a Santo Antônio. Inclusive, ela vai ser sepultada na igreja de Santo Antônio após o seu falecimento. Mas Dom Pedro II não concede o título e aí ficamos apenas com as lendas. Algumas histórias que se perpetuam é que por conta da fama controversa que a Ana Jensen tinha, Dom Pedro preferiu fazer a Cátia cega e não concedeu o título. Porém, nunca saberemos qual foi a verdadeira razão de Dom Pedro II não ter concedido o título. Pode, de fato, ter sido por conta da má fama dela, mas não houve um registro oficial dessa negativa. Mas o fato é que, mesmo sem o título de baronesa, a dona Ana chegou ainda mais longe. Ela tinha a imagem, a postura e a liderança de uma rainha. Mesmo sem coroa, ela atendia em audiências nos seus casarões, onde grandes nomes da política buscavam seus conselhos e também financiamento. Sem dúvida, a riqueza e o comportamento audaz da Ana geraram muito ódio. Inclusive, corriam boatos de que ela mantinha relações extraconjugais com seus escravizados, além de ser extremamente sádica nos castigos que mandava aplicar neles. Porém, gente, aqui temos dois paralelos para analisar. Primeiro é que a Ana Jensen, sendo produto do seu tempo, não seria a única escravagista da época. Então era muita hipocrisia os mesmos homens que engravidavam as escravizadas na senzala acusarem a Ana Jensen de se relacionar com eles ou castigá-los, porque eles estavam fazendo o mesmo ou até pior. Então fica implícito que eles só estavam criticando pelo fato de ser uma mulher fazendo isso, e principalmente por ser uma mulher que já incomodava muito a sociedade naquela época. Outro paralelo que coloca essa história em xeque é que ela deixa uma boa parcela de herança para os seus escravizados, além de libertar todos no seu testamento. Então parece um pouco contraditório o que relatam dela versus o que tem documentado. Então, já que a Ana Jensen vivia em uma sociedade escravagista, onde a violência era a norma entre os senhores de engenho, por que apenas ela foi relembrada como um monstro? Porque os homens da época também não foram retratados assim. Então eu convido vocês a uma reflexão quanto aos homens. Das centenas de escravocatas que houveram no Brasil, quantos deles estão vagando pela madrugada, atormentados pelas maldades que eles fizeram?
Para a sociedade, acaba sempre sendo mais fácil colocar uma mulher, principalmente uma mulher poderosa e independente, que incomodava muito os círculos masculinos, na posição de uma bruxa má. Porque ali, para eles, não era o lugar dela. E convenhamos, né, gente? Naquela época não era mesmo. Estamos falando de um período onde a mulher era invisível. E a Anna Jensen certamente também não chegou na posição que ela chegou, sendo recatada do lar. Então é possível que ela tenha sido essa figura terrível? Sim, é possível. Mas também nunca saberemos se ela era apenas uma mulher dura que achou mais fácil ser temida para conseguir se manter na posição que conquistou, ou se de fato ela executou mesmo todas essas maldades que atribuem a ela. E a lenda da carruagem pode ter sido uma forma que o povo encontrou de punir póstumamente aquela que em vida ninguém conseguiu tocar. Eu particularmente não conhecia essa história, e você? Você acredita que a Dona Ana foi distorcida pelo tempo ou as lendas têm um fundo de verdade? Comenta aqui embaixo se você teria coragem de andar pelas ruas de São Luís do Maranhão numa madrugada de sexta-feira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ainda não deu um like, não esquece de clicar aí no botão e também de se inscrever no canal. Deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos e até a próxima!